Vivemos dias em que o cristianismo foi reduzido a palavras. Conceitos que confortam, mas não transformam. Aprendemos a falar sobre fé, mas esquecemos como vivê-la. Mas a fé que não atravessa a vida não é fé, é discurso. Tiago nos chama de volta ao essencial, não a uma crença abstrata, mas a uma fé que respira, que confronta, que se revela nas escolhas mais simples e nos momentos mais difíceis. Porque no fim, não é o que dizemos que define quem somos, mas o que praticamos quando ninguém está olhando. Isto é mais do que uma série, é um chamado. Cristianismo na prática. Nós vamos continuar então essa jornada pelo livro de Tiago, não é? Como eu disse semana passada, a nossa intenção é refletir em cima de Tiago do início ao fim. Então, semana passada nós iniciamos o capítulo 1, nós lemos o primeiro bloco, e hoje nós vamos terminar o capítulo 1, refletindo no segundo bloco. Quem não esteve conosco semana passada, por favor, acesse nossos canais no YouTube, nas redes sociais você também tem os links para que você possa acompanhar a mensagem. Toda mensagem que é pregada no domingo, até quarta-feira, ela vai estar online para que você possa reassisti-la ou compartilhar com alguém que você acredita que precisa. E quem é que não precisa da palavra de Deus, não é verdade? Então você pode compartilhar com todo mundo. Bom, vamos nos focar aqui no assunto de hoje. Queridos, é impressionante como a falta de maturidade dos outros sempre é muito clara para nós. Porém, a nossa quase sempre passa desapercebida. Não é? A gente percebe rápido quando as outras pessoas falam de forma bonita, mas tem a vida feia. Quando o outro parece espiritual, mas vive de forma carnal. Também percebemos rápido quando a outra pessoa conhece a verdade bíblica, mas vive na mentira. E é exatamente por isso que hoje nós vamos refletir no segundo bloco do capítulo 1 de Tiago, que é do versículo 19 ao versículo 27. Esse trecho, ele vai nos colocar diante de um espelho, para que nós possamos nos encarar, e será revelado em nós, então, aquilo que de fato habita no nosso coração. Não é? Semana passada, um breve resumo, nós aprendemos que as provações que vêm até nós devem ser encaradas, não é, com um posicionamento de alegria, porque uma vez que nós perseveramos na provação, nós amadurecemos em Cristo, nos tornamos mais maduros. E agora, Tiago dá um passo além e nos começa a mostrar como que essa maturidade deve se revelar na prática das nossas vidas. Então, Tiago, a partir do versículo 19 até o versículo 27, né? Quem quiser abrir aí, nós vamos depois voltar nesses versículos, e quem tiver sem sua Bíblia, pode acompanhar pelo projetor. Passa para mim, Jarbim. Vamos lá, versículo 19. Entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas, assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que nos liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos orar?
Querido Deus, fala aos nossos corações através da sua palavra. Que haja verdadeira mudança e transformação em nós, Pai. Assim oramos. Amém. Vamos lá, queridos. Nosso primeiro ponto, a palavra no coração. Você sabe que nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão altamente reativas. As pessoas elas já entram na conversa prontas para discutir, para confrontar. As pessoas não participam mais de conversas para ouvir. Estão armadas por dentro, só esperando o momento de descarregar. Isso quando espera, não é? E não sai falando por cima de você. E é impressionante como o Tiago parece descrever exatamente esse tipo de coração nesses versículos. E em ano de eleição, não é? Isso se potencializa ainda mais, porque as pessoas ficam mais ainda reativas. Ele começa dizendo: entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, não se apressem em falar e nem em se irar, pois a ira humana não produz a justiça de Cristo. Olha que interessante, Tiago, ele começa falando a respeito das coisas comuns da vida. Tiago aqui não está falando de grandes atos de fé e grandes momentos específicos na vida dos cristãos. Ele fala das coisas simples, do dia a dia, do jeito que nós ouvimos, não é? O jeito que nós falamos e o jeito que nós lidamos com a ira dos nossos corações. Aqui Tiago está destacando 3 evidências muito concretas e práticas a respeito da maturidade cristã que ele tem abordado desde o início do capítulo e nós refletimos semana passada, não é? E eu creio que, em grande parte, Tiago fala de 3 evidências muito práticas e comuns às nossas vidas, porque é no dia comum, é naquilo que já está no automático na nossa vida, que o nosso coração de fato se revela. E nós podemos enxergar, convivendo com a pessoa nas coisas simples, aquilo que realmente habita o coração dela e qual é o espírito, não é, que fala através da boca dela, que ouve através dos seus ouvidos e que lida com o coração, não é, com ira, nas situações do dia a dia. Não é? A primeira marca de maturidade, então, prática que Tiago traz para nós é pronto para ouvir. Não é? E isso é muito mais difícil do que parece. Não é? A tendência atualmente, como eu disse agora há pouco, é nós sermos maus ouvintes. Não é? Enquanto a pessoa está falando, ao invés de nós estarmos atentamente ouvindo o que ela está dizendo, nós estamos já preparando o nosso argumento, nós já estamos mais focados em como nós vamos rebater, em como nós vamos responder, em como eu vou trazer a minha opinião, a minha vontade naquela conversa, não é? Eu costumo falar que hoje é muito comum, quando você está com alguém, a pessoa não te ouvir. Na verdade, ela está esperando a hora dela falar. Ela está aflita por dentro. E ela quer logo falar. Não é? Não somos bons ouvintes. Não é? E isso acontece o tempo todo. Por exemplo, o marido escuta a esposa, mas com o coração fechado. No final, ele não entendeu nada e também não faz questão de ouvir coisa nenhuma. Não é? A esposa também pode escutar o marido, muitas vezes na defensiva. Não é? Já querendo jogar na cara tudo que tem feito e tudo que ele não faz. O pai corrige o filho sem antes ouvir tudo que ele tem para dizer até o final e compreender a situação de forma completa. Ou seja, no dia a dia, nós precisamos perceber que muitas vezes nós somos maus ouvintes. Não é? E a maturidade, ela existe em continuarmos sendo ensináveis ao longo da vida. Porque muitas vezes aquele que é mau ouvinte é porque acredita que somente ele tem algo que pode somar e colaborar. Não é? Ele não precisa aprender mais nada, ela não precisa ouvir mais nada. É um coração que não é mais ensinável. É um coração cheio de si, não é? E também pessoas que faltam com maturidade, porque sempre que ouvem
ou participam de uma conversa difícil, de uma correção, ou de uma conversa onde a outra pessoa tem outro ponto de vista, encaram tudo isso sempre como uma ofensa, como se fosse algo pessoal, um ataque pessoal, não é? Então, daí vem aquilo que eu disse agora, que as pessoas estão altamente reativas, não é? Enxergam conversa não mais como uma troca de ideias, onde nós queremos sair dali maiores do que entramos, mas sim como um campo de guerra, onde o teu objetivo não é ouvir, mas é vencer a pessoa, não é? Então, essa é a primeira evidência, essa primeira marca de maturidade que Tiago traz para nós. A segunda é, não se apresse em falar. Veja que uma coisa está ligada à outra, porque se você se tornar um bom ouvinte, automaticamente você não vai ser alguém apressado a falar. Mas se você é um mau ouvinte, a consequência é que você é alguém que logo quer falar, alguém apressado, não é? Que quer responder logo, quer devolver logo, quer descarregar tudo que tem logo. É triste porque muitas pessoas chamam essa atitude de sinceridade, ou então de autenticidade. Mas na verdade é uma tentativa de justificar o seu impulso sem controle. De falar, passar por cima, descarregar, não é? Uma coisa é você esperar o seu momento para falar e dizer aquilo que você tem para dizer com amor, no momento certo, na hora correta. Porque o desejo ali é restaurar, é manter comunhão, é não perder um irmão, não machucar uma pessoa. Outra coisa é você falar o que tem para falar, mesmo sendo verdade, mas usar a verdade como arma, onde a tua intenção é ferir a pessoa. Existe quase que um prazer em machucar, em humilhar o outro, não é? Falta de maturidade ao falar. Ao falarmos, precisamos falar em amor. Por isso que Tiago nos atenta para a boca. E ainda nesse capítulo ele vai retomar esse assunto falando sobre a língua. Porque maturidade não é dizer tudo que vem à mente. É saber filtrar e saber discernir o momento da fala. Maturidade é saber que até a verdade, quando dita, precisa ser dita em amor. Porque senão a verdade se torna uma arma, que ao invés de conduzir um relacionamento, né, mesmo um casamento, ou relacionamento entre amigos ou colegas, ao invés de conduzir isso adiante para que cresça, conduz para a quebra, para a separação, não é? Para ferir corações, não é? Então, a segunda evidência que Tiago aqui pincela é: não seja apressado ao falar, não é? Respeite a hora de falar, não é? Fale com amor. E terceiro, logo Tiago já chega no centro da questão, onde ele diz no versículo 20 que a ira humana não produz a justiça divina, não é? E aqui, no versículo 20, é onde ele costura, não é? Todas essas evidências que ele acabou de falar. Porque a ira para Tiago aqui não é alguém que está gritando, alguém que perdeu a cabeça e partiu para agressão física, não é? A ira para Tiago aqui é aquele coração inflamado que está sendo levado pelas, não é, paixões e influências mundanas e carnais, que já não tem a humildade de ouvir, já não tem mais a humildade de ser ensinável, e já não tem mais a característica de, quando falar, falar em amor. Não é? Então, se alguém demonstra falta de humildade para ouvir, falta de humildade para ser ensinável, e quando fala, usa a palavra como arma, isso é ira aqui, não é? Isso é ira, não é? É uma pessoa que está deixando, ou então já deixou de ser controlada pelo Espírito Santo, não é? Há pelo menos algum tempo. Por isso a ira, ela não é apenas o terceiro item aqui na lista, não é, de Tiago. A ira aqui, ela funciona como o motor, a propulsão disso tudo. Ela é o fogo interior que deforma, não é, o nosso ouvir e o nosso falar, não é? Que conduz, que filtra,
não é? A forma como nós ouvimos e a forma como nós falamos. Não é? Então, como eu disse, a pessoa já não ouve mais com humildade, porque a ira está fazendo o filtro disso tudo. A pessoa já não tem mais freio ao falar, porque na sua ira, ou seja, na sua falta de humildade, de um coração ensinável, no seu ato de usar as palavras como arma, não é? Ela já quer logo descarregar aquilo que tem dentro de si. Não é? E Tiago conclui essas 3 evidências, quando fala da ira, trazendo uma palavra muito pesada. Ele diz assim, ó, a ira humana, estou repetindo o versículo 20, não produz a justiça divina. Ele está dizendo que a ira humana não vai trazer para a sua vida nada que Deus quer formar no seu coração. A ira humana não vai trazer na sua vida nenhum benefício dos céus. Não é? Nenhum benefício dos céus. Quando agimos dessa forma, nós podemos intimidar, não é, a pessoa que nós estamos conversando, nós podemos até vencer essa discussão, mas no final quem perde é você. Porque a ira não amadurece ninguém. A ira não conclui a obra que Deus está construindo no coração de ninguém. A ira humana não produz aquilo que o céu deveria estar produzindo em nossos corações. Não é? Porque no final, a demonstração dessa ira, não é, é apenas a expressão de um coração que precisa ser transformado. Não é? Quando a pessoa ela entra nessas características aqui, nessas evidências aqui de Tiago, de falta de maturidade, a pessoa ela não é bom ouvinte, é rápida ao falar e é conduzida pela ira, ou seja, falta humildade para ser ensinável, falta amor nas palavras. Isso já depõe contra a própria pessoa, deixando muito claro que o comportamento dela é apenas a consequência, a expressão de um coração que não é maduro em Cristo, de um coração infantil ainda espiritualmente, não é? E Tiago, ele continua cavando isso, ele quer ir mais fundo, não é? Porque nós sabemos que o ser humano, ele pode até se comportar melhor por fora, não é? É possível domesticar certos impulsos, não é? Assim como nós domesticamos os impulsos dos nossos cachorros, não é? Você adestra o cachorro, você não transforma a sua essência, não é? Você, por exemplo, pode ensinar um cachorro a conter o impulso de morder alguém quando você, não é, pede para ele sair, mas o coração dele, ele quer morder. Aquilo é o que ele é, faz parte da sua essência. Então, as pessoas podem ser domesticadas, não é? Mas veja, aqui nós estamos falando do Evangelho, e o Tiago está trazendo o Evangelho à tona. E o Evangelho, ele veio para transformar a nossa natureza. O Evangelho, ele vem para transformar a maneira como nós agimos. O Evangelho, ele vem para trocar nosso coração, onde, usando a figura do cachorro, não é o cachorro que nós adestramos, mas que ainda quer continuar a morder. É o cachorro que teve a sua natureza mudada, e hoje ele não deseja machucar nem ferir ninguém, porque ele não foi adestrado, ele foi transformado. É isso que o Evangelho propõe para o coração do ser humano. Não adestrar o ser humano, mas transformar os seus impulsos, transformar suas motivações, transformar seus propósitos. Não é? É por isso que Tiago, ele não vai parar aqui no que diz a respeito somente ao comportamento externo. Tiago, ele quer tratar a raiz do problema. Ele quer tratar a natureza que nos leva a ser dessa forma. E então no versículo 21 ele diz, portanto removam toda a impureza e maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois essa palavra tem poder para salvá-los. Não é? Tiago está afirmando que a solução para o coração pecaminoso, para a natureza deturpada do homem, é receber a palavra de Deus no seu coração. Então o que Tiago está propondo é o que eu acabei de dizer, é uma troca de instinto, é uma troca de essência. Tirarmos o coração pecaminoso, cheio de ira, e colocarmos no lugar o coração segundo a vontade de Deus. E é por isso que ele diz, remova e aceite. Porque nessa dinâmica, existem coisas que vão precisar sair da sua vida. Coisas que você vai ter que remover.
E existe uma palavra que vai ter que ser aceita no seu coração, absorvida pelo seu coração, né? E entenda uma coisa, irmãos, isso tem que ficar muito claro para vocês, porque de forma generalizada, obviamente, nós vivemos numa realidade onde o cristianismo é altamente diluído, é um cristianismo fraco, é um sabor cristianismo, entendeu? É um sabor cristianismo, né? Porque entenda que a palavra de Deus não vai encontrar abrigo em um coração que quer continuar segurando aquilo que Deus manda soltar. Tiago aqui, ele está reforçando o que ele já trabalhou. Semana passada nós falamos sobre a mente dividida, se lembram? A mente dividida? Tiago, ele está aqui retomando essa mesma ideia, só que com outras palavras. Ou seja, ele está continuando ensinando isso. Fala, vocês não vão ser maduros em Cristo. Vocês não vão se desenvolver como devem se desenvolver. A palavra de Deus não vai encontrar lugar no seu coração se você continuar se segurando naquilo que a palavra de Deus manda você soltar. Se você continuar tentando negociar com Deus a respeito da sua própria vontade. Não é? É como alguém que entra no hospital gritando por cura, mas não permite que o médico mexa na ferida. Ué, como que você vai ser curado? É como alguém que está no hospital chorando de dor e pedindo para que que alguém resolva a dor e traga alívio, mas não aceita fazer o tratamento proposto. Não é? Muitas vezes é assim que nós agimos com Deus. Deus traz o tratamento, mas nós achamos que nós sabemos o melhor caminho para nos tratar. E não largamos aquilo que nós precisamos largar. Não abandonamos, como diz aqui o versículo 21, a impureza e a maldade do nosso coração. Se você tem essa mente dividida, a palavra de Deus não encontrará abrigo no seu coração. Não é? Se você se deixar vencer, parar de lutar, você nunca vai amadurecer espiritualmente. Não é? Tiago diz, aceitem humildemente a palavra. Pare de discutir com Deus. Tenha um coração ensinável, não é? Para aceitar aquilo que Deus está trazendo para você. Não é? Pare de usar a sua palavra para ferir pessoas. Não é? Porque esse comportamento também se apresenta na forma como nós falamos com Deus. Pessoas usam das suas orações não para, de coração aberto, cheio de amor, não é? Conversar com Deus, fazer perguntas a Deus, mas sim para atacar, ferir, questionar. Uma oração cheia de ira, não é? E você sabe que nós temos um coração tão fechado, e a falta de humildade muitas vezes é tão grande em nossos corações, que quando nós ouvimos a palavra de Deus, não é? Como por exemplo nós ouvimos agora sobre ira, a pessoa já começa a pensar no cônjuge dela. A palavra fala sobre língua e ela começa a pensar no irmão da igreja. Não é? A palavra está confrontando você, porque Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra. Mas logo nós estamos tentando achar um outro endereço para essa palavra de confronto. Não é? Irmãos, nós precisamos de humildade. Humildade no coração. Para quando nós sermos confrontados pela palavra de Deus, pela Bíblia, nós temos um coração que diz, Senhor, comece em mim primeiro. Faça em mim primeiro. Transforme eu primeiro. Não que o teu cônjuge ou alguém não precise ser transformado, mas é que é sobre você. Não é? A palavra confronta você. A transformação tem que partir de você. Porque é muito fácil também nós cobrarmos do outro a transformação que nós precisamos passar. Não é? É muito fácil terceirizar isso. Não é? Muito fácil. Então o Tiago, ele está nos confrontando aqui. E agora ele dá um passo a mais dentro dessa verdade. Versículo 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Tiago aqui, ele está tendo em vista um coração que lhe falta humildade, alguém imaturo. Então ele está, eu creio, na forma como eu leio essa aqui,
que o Tiago, como qualquer bom orador e escritor, enquanto ele escreve, enquanto ele fala, ele começa a pensar nos questionamentos que o público que está lendo ou ouvindo vai ter. E aqui eu penso que o Tiago está fazendo isso, né? Quando ele fala, não se limitem a ouvir, você tem que praticar. Eu acho que ele está falando para aquelas pessoas que ao ouvir isso dizem, mas isso não é para mim. Eu já ouço a palavra de Deus, olha, eu estou na igreja, eu escutei. Eu estou entendendo o que Deus está falando, não é? E Tiago está dizendo, você vir sentar na igreja e escutar não significa nada. Isso não prova nada. Por quê? Porque a palavra só é realmente recebida quando ela começa a moldar a sua vida e suas atitudes começam a mudar. Não é? A evidência de que a palavra foi recebida e absorvida é quando você começa a ser transformado nas suas ações exteriores. Não é? Esse é um dos grandes enganos que muitas pessoas têm, e é um engano perigoso. Não é? Ou achar que ouvir uma pregação já é o suficiente. Não é? Isso é um absurdo. É como alguém assistir um vídeo de exercício físico e achar que porque assistiu e ouviu, vai ter um corpo mais saudável. Não tem sentido nenhum. A partir do momento que você recebe uma informação, você tem que decidir o que você vai fazer com ela. Se você vai colocá-la em prática ou se você vai esquecê-la. Porque a informação sem prática não vale de nada. Não é? Não vale de nada. O que vale é a execução, é a prática daquilo que você aprendeu. Tem muita gente inchada do evangelho, mas que não pratica nada. Para muitas pessoas, o que falta não é mais um culto, não é mais um congresso, não é mais uma reunião de ensino, tanto quanto falta colocar em prática tudo que você já sabe, tudo que você já absorveu de informação ao longo desses anos que você está ouvindo pregações, indo em congressos, participando de momentos espirituais. As pessoas estão inchadas. Muitas pessoas acham, não, mas se acha muito maduro porque está há muito tempo na igreja. Querido, você pode estar 50 anos dentro da igreja, frequentando todos os cultos. Se você não coloca em prática aquilo que você ouve, você é um belo de imaturo. Uma imaturidade espiritual, não é, tremenda. Por isso que nós temos pessoas que em 1, 2 anos de vivência cristã, já está vivendo coisas extraordinárias com Deus, experimentando, não é, coisas lindas da parte de Deus. Porque ela pratica o que ela aprende. Talvez ela saiba muito menos do que você, mas naquilo que ela sabe, ela é inteira e ela pratica. Não é? Tiago está nos chamando a atenção para isso. Não é? Para isso. A pessoa ela sai do culto dizendo, Deus falou comigo, mas continua reagindo da mesma forma, continua falando do mesmo jeito e continua tratando as pessoas da mesma maneira. Não falta escuta, falta prática. Falta prática. Não é? E o Tiago agora ele traz uma ilustração para deixar isso mais claro, que é o versículo 23. Não é? Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Aqui Tiago está fazendo uma ilustração do que ele acabou de dizer. O espelho aqui é a palavra de Deus, tá? Obrigado. Mostrando a verdade a nosso respeito, revelando aquilo que precisa ser transformado a nosso respeito, não é? Então, se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho. Ou seja, olhar no espelho é olhar para a palavra. E a palavra vai refletir, vai revelar aquilo que precisa ser transformado em você. Então veja, o problema não é falta de olhar, ou seja, falta de escutar. O problema é olhar, ver e ir embora como se nada tivesse acontecido. Não é? Aí ele continua no versículo 25. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Aqui está a diferença.
Um olha e vai embora, o outro olha e permanece. Um tem contato com a palavra de Deus e vai embora. O outro deixa a palavra de Deus conduzir sua vida. Então, Tiago, ele está falando exatamente isso. Só escutar não resolve nada. Você pode ser, cartão fidelidade na frequência da igreja, mas isso não significa que você é um cristão maduro. Não significa que você é um cristão maduro, ou alguém que está, na verdade, em processo contínuo de maturidade. Não é? Então, é assim que essa maturidade, esse processo, ele é contínuo e se aprofunda. Quando a palavra deixa apenas de nos confrontar e nos conduz à maturidade. Não é? E essas 3 evidências aqui que Tiago colocou no início, não é? São formas de nós observarmos em nós mesmos, principalmente. Em nós mesmos, principalmente. Se nós estamos nesse processo de maturidade. Se nosso coração está sendo transformado. Não é? E agora nós podemos ir para o ponto 2, que é a palavra na vida. Então, até o momento que nós vemos aqui desses versículos, capítulos, Tiago está mostrando que essa maturidade precisa ser visível. Não é? A fé que foi acolhida, a palavra que foi absorvida no nosso coração, ela não pode ficar escondida. Tiago está falando, olha, ela deve aparecer, ela ganha forma no externo e ela se torna concreta. Não é? E aqui nós podemos, então, ir para o versículo 26. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades, e não se deixe corromper pelo mundo. Aqui Tiago ele vai encerrar todo o capítulo 1. Tá? Aqui é a conclusão dele. Tá? E eu preciso que você entenda isso corretamente. Tá? Existe um fenômeno que ele é muito atual na igreja, que é o que é chamado da oração do pecador. Que é quando no momento de culto, de pregação, existe um apelo para que a pessoa entregue a vida dela a Jesus. E quem aceita esse apelo, levanta a mão, geralmente quem está pregando pede para essa pessoa vir à frente. E então pede para essa pessoa repetir uma oração, certo? Muitos de vocês já viram isso acontecer. A oração é basicamente sobre eu aceito Cristo, eu entrego a minha vida a Deus, não é? E coisas nesse sentido. E aí então a igreja entende que aquelas pessoas que fizeram essa oração, elas foram convertidas, salvas e entraram nesse processo de maturidade espiritual. Mas é engraçado porque, não digo que isso é errado, mas digo pelo menos que é interessante. É interessante que ao longo da história da igreja, e pela Bíblia também, isso nunca existiu. Você nunca viu Jesus terminar um sermão e chamar as pessoas à frente para aceitarem Ele, ou fazer uma oração, não é? Repetindo. A única oração que Jesus deixou como exemplo é o Pai Nosso, não é? Como referência do que seria uma oração. Então a pergunta é, como que as pessoas daquele tempo, por exemplo, Tiago, sabia quem de fato tinha sido alcançado por Deus? Como eles sabiam quem havia sido alcançado, quem havia se convertido verdadeiramente? Não é? De acordo com Tiago e todo o Novo Testamento, bastava olhar para a vida prática da pessoa e você teria a sua resposta. A prática da pessoa iria mostrar que se de fato ela foi alcançada por Deus, está sendo transformada, ou se não, ela não foi alcançada por Deus e ela não tem sido transformada pelo Espírito Santo. Não é? Porque a verdadeira prova de fé, irmãos, não é um ritual externo, mas é uma obediência concreta no seu coração, que vem à tona com evidências espirituais, de que você é um convertido, de que você é alguém que está amadurecendo em Cristo. Não é? Então, de novo, muitas pessoas também se enganam achando que fazer uma oração como essa, automaticamente a coloca já de forma madura e diante de Deus, com todas as evidências. Não. Aceitar a Deus em seu coração e de fato fazer uma oração honesta, apenas é a linha de partida dessa grande corrida que agora você tem que iniciar. Que é praticar a palavra, seguir aprendendo, absorvendo a palavra e praticando a palavra.
para que você cresça em maturidade espiritual e seja cada vez mais transformado, não é, naquilo que Cristo quer te transformar. E cada vez mais você viva os propósitos que Deus tem para você. E cada vez mais aquilo que Deus desenhou para a sua vida se torne concreto e verdadeiro no seu coração. E como consequência, será evidenciado através das suas atitudes, não é? Então, aqui Tiago está retomando a língua. Não é? Você vê que a língua é um problema, né? Tiago ele tem que... Eu preciso reforçar uma coisa aqui com vocês. O problema da língua. Não é? Veja, então ele não está mudando de assunto. Ele está caminhando para concluir o assunto. Né? Então, se no começo desse texto ele falou para nós não sermos apressados em falar, agora ele aperta mais. Ele diz: quem diz que tem fé, mas não controla a sua língua, sua religião não tem valor. Então, olha a seriedade que a Bíblia trata uma pessoa que não refreia a sua língua. Olha a seriedade. O que a Bíblia está falando basicamente a sua língua deve ter a evidência de que você está sendo transformado. Então, se você não controla a sua língua, essa é uma evidência que você não está sendo transformado. Não é? Na verdade, ele é ainda mais pesado. Não é? A sua religião não tem valor. Isso é forte porque desmonta essa aparência religiosa que não vem acompanhada de uma verdadeira transformação. O que ele está falando é que a pessoa pode cantar louvores, essa pessoa pode orar, essa pessoa pode frequentar os cultos, pode ter um vocabulário espiritual, não é? Que os crentes têm um vocabulário, não é? Mas se a boca, se a língua continua ferindo, continua causando confusão, se a língua continua humilhando, se a língua continua atravessando a vida de pessoas, se a língua continua destruindo, Tiago afirma: com a sua boca eu vejo que o evangelho não foi recebido como deveria, e o evangelho não tem valor para você. Pesado, né? Pesado. Mas essa é a forma como a Bíblia encara quem não refreia a língua, quem não pratica aquilo que recebe, quem não luta nessa direção. Isso é muito real, irmãos, porque tem gente que louva a Deus no domingo, mas na segunda vai ferir alguém na sua casa com suas palavras, de forma corriqueira. Alguém que ora em público, mas no privado usa a palavra como arma. No privado usa a palavra como arma. Sabe falar de Deus com reverência, sabe usar os termos que os crentes gostam de ouvir, mas não sabe falar com outras pessoas com mansidão. Não sabe escolher vocabulário também para se expressar com outras pessoas. Tiago está dizendo: a fé madura não aparece só no que eu digo sobre Deus, ela aparece no jeito como eu falo com as pessoas, que são a imagem e a semelhança de Deus. Então veja a seriedade que Tiago está trazendo para essa característica. A língua, que é tão pequena, mas pode causar um incêndio e destruir florestas. No final, irmãos, eu quero abrir um adendo aqui, eu não poderia, porque para não perder meu tempo, perder o tempo que eu tenho. Olha, mas eu digo para você que 99% dos casais que nós atendemos, que estão para se separar ou então se separam, o problema não foi um grande acontecimento, como por exemplo uma traição, um adultério. Não é? O problema é uma língua desenfreada, que ao longo do tempo, do relacionamento, vai ferindo, até o momento que a pessoa não aguenta mais sangrar. E o relacionamento acaba. Não é? Depois Tiago, na sua conclusão, ele amplia, ele vai falar sobre a misericórdia concreta, cuidar dos órfãos e das viúvas. Eu preciso que você tome cuidado aqui, tá?
para entender o que Tiago está querendo dizer. Tiago não está resumindo toda a fé cristã em um único exemplo, e nem está dizendo que somente órfãos e viúvas devem ser cuidados, que somente órfãos e viúvas é o que importa. O que Tiago está fazendo é escolhendo aqui um retrato muito claro de vulnerabilidade. Na cultura que Tiago vivia, órfãos e viúvas era o rosto daqueles que viviam em desamparo. Era o rosto daqueles que tinham dor, eram feridos e machucados, mas não tinha ninguém que os protegesse. Órfãos e viúvas aqui é o retrato daqueles que têm necessidade, grandes necessidades, mas não tem forma nenhuma de retribuir quem os ajuda nessas necessidades. Então o Tiago está pegando órfãos e viúvas porque ele está querendo usar o exemplo extremo. Tá? Usar o exemplo extremo. Ele não está fechando somente órfãos e viúvas, né? A respeito da preocupação social, né? Então aqui aparece, né, no cuidado social, no cuidado com as pessoas, a evidência da maturidade. Então veja, Tiago ele não está mudando de assunto, porque ele está falando que a forma como eu ouço, a forma como eu falo, a forma como eu ajo, como eu lido com a ira, no final ele está falando sobre cuidado com pessoas. Então aqui ele está no mesmo assunto, ele está falando sobre cuidado com pessoas, né? Mas ele está externalizando agora de uma forma social, né? Então é o mesmo assunto, né? O ponto é, a verdadeira fé, ela se move em direção àqueles que sofrem, especialmente quando esse sofrimento é vulnerável, invisível e sem poder. Então ele está dando um passo além do que dizer assim, olha, além de você não usar a palavra, a verdade como arma, a sua vida ser uma arma para ferir pessoas, além disso, a sua fé, pelo contrário, ela deve te mover em direção das pessoas que foram feridas, para que a sua palavra não apenas não fira, mas também seja cura, para que as evidências do cristianismo na sua vida seja cura. Percebe o movimento que ele está fazendo? Ele está no mesmo assunto aqui, não é? Então ele não está contradizendo a centralidade do evangelho, ele não está pedindo para você escolher, dizendo assim, não, a verdadeira religião é a misericórdia com os órfãos e viúvas. Não é? Ele não está trocando Cristo por assistência social, não é? Ele está mostrando na prática, desde o início aqui do que nós começamos a falar, o que o evangelho deve produzir, não é? Então, o mesmo Cristo que salva pecadores, forma um povo que não fecha seus olhos para a dor humana, né? Pessoas que, primeiro ele fala para nós não ferirmos, e agora ele está falando, além de não ferir, você deve ser cura na vida dessas pessoas, não é? Então, cuidar de quem sofre não substitui anunciarmos Cristo, mas é uma das formas de mostrar que Cristo realmente alcançou. Nós continuamos anunciando o Evangelho, mas ser cura na vida das pessoas não substitui falarmos de Deus para elas, mas é uma evidência de que Deus habita teu coração, não é? É uma evidência dos cristãos, não é? Então, a religião pura para Tiago não é apenas lábios de um coração vazio, mas são mãos e pés de um coração cheio. Então ele está, de novo, estou sendo repetitivo, mas que eu quero que fique muito claro para você. Ele está falando sobre a prática da vida cristã, não é? Então significa que maturidade espiritual inclui presença, serviço, generosidade, voluntariado, oferta, sustento de missionários, sustento de pessoas em estado assim, socialmente catastrófico, disposição real em servir pessoas, em ser parte, não é, desse braço que ajuda pessoas, não é? Tiago está mostrando que a fé verdadeira, ela não terceiriza a compaixão. A fé verdadeira não terceiriza a compaixão. Ou seja, você tem a responsabilidade de participar disso. Você tem a responsabilidade de participar disso, não é? A palavra, quando é acolhida, ela ganha mão. Você está entendendo? Ela ganha mão, não é? E aqui eu quero fazer um adendo, né, dizendo um dos motivos que eu me orgulho em fazer parte da Igreja Quadrangular, né? Se a Quadrangular não for a igreja de placa única com o maior número de projetos sociais no Brasil, com certeza ela está entre as duas primeiras. Tá.
Quadrangular tem fácil mais de 10 projetos estruturados e em funcionamento voltados para a compaixão e misericórdia no Brasil e fora do Brasil. Tá? A Quadrangular, entre seus projetos, tem projetos de acolhimento de pessoas em catástrofes. Então, por exemplo, as enchentes do Rio Grande do Sul, Brumadinho, Recife, Mariana, a Quadrangular estava presente com toneladas de doação, né, lá. Porque nós temos um projeto que ele é voltado somente para a ajuda de cidades que foram alvo de alguma catástrofe natural, ou catástrofe humana também. Né? Hoje a igreja ela mantém pelo menos mais de 20 famílias de missionários em lugares como, ao longo do Brasil nem se fala, né? Nosso Nordeste, os ribeirinhos, né? Enfim, lugares que o governo não chega, a igreja está lá. Mas além disso, Uruguai, eu anotei aqui alguns para não esquecer, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Moçambique, Guiné-Bissau, Índia, Timor-Leste, Ásia Central, Sudeste Asiático, Espanha, Portugal e outros. Tá? Eu quero que você saiba que você participa disso. Você que é ofertante, dizimista, todo mês, você participa disso. Porque uma parte significativa, né, das ofertas, principalmente do terceiro domingo, que é hoje, que é a oferta de missões, que eu até esqueci de fazer esse comentário, é destinada para o Conselho Nacional, que distribui essas ofertas para esses projetos e para manter essas famílias. Tá? Por exemplo, os evangelhos, os missionários que a igreja mantém, que nós mantemos também, da Ásia Central e Sudeste Asiático, ninguém sabe quem eles são. Poucas pessoas sabem. Porque eles não podem publicamente mostrarem o rosto, porque suas famílias serão mortas no exato momento que eles se apresentarem. Então veja, a Igreja Quadrangular não terceiriza a compaixão. Na verdade, nesse quesito ela dá aula para outras igrejas. E você faz parte disso. Tá? Você faz parte disso. Por fim, Tiago fecha então, aqui dizendo, não se deixe corromper pelo mundo. Aqui ele está completando o quadro, né? A fé madura, ela não é só uma fé que fala melhor e ajuda mais, mas ela também é uma fé que, obviamente, não se permite ser moldada pela lógica, pelo sistema deste mundo, não é? Que é um sistema marcado pelo ego, pela aparência, pela dureza, pelo interesse, por pecados e assim por diante. Né? Então aqui ele está apenas concluindo tudo o que ele disse antes. Tá? E assim nós terminamos o capítulo 1 de Tiago. Você já pode dizer que você estudou o capítulo 1 de Tiago. E entendeu. Né? A pergunta que fica do capítulo 1, desse segundo bloco, é: a palavra de Deus, ela só passou pelos seus ouvidos ou ela já começou a mudar a maneira como você ouve, como você fala e como você reage na vida? Né? Essa é a pergunta, essa é a provocação que Tiago deixa para nós. Né? E o que sintetiza tudo que nós conversamos aqui hoje é: a maturidade cristã se revela quando a palavra de Deus deixa de apenas ser ouvida e passa a governar a forma como reagimos, falamos, amamos e vivemos. Tá? Então, cara, o que eu aconselho você é tirar foto, ou então pegar depois na nossa rede social e durante a semana toda, no seu momento de oração, refletir nisso. Refletir nisso. Refletir no que você aprendeu no domingo, para que você possa praticar. Porque se você sair daqui, não refletir, não anota, não guarda, você não vai praticar, cara. Você nem vai lembrar semana que vem o que nós falamos esse domingo. E esse é o retrato do porquê muitas pessoas na igreja ficam no mesmo. Porque elas ouvem a palavra, mas na segunda elas já nem se lembram disso, elas não praticam, elas não retomam. Não existe uma forma intencional de buscar o que foi aprendido e praticar.